Pessoal, então nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que nós vamos utilizar aí, tá, durante essa disciplina. Tá? Então são basicamente duas ferramentas que nós precisamos para trabalhar com desenvolvimento web. Tá? Uma ferramenta a gente já tem aqui, que é o navegador. Tá? Então, lógico, se a gente for desenvolver páginas web, a gente vai precisar ver essas páginas web e para isso a gente utiliza o navegador web. No caso aqui eu estou usando o Google Chrome, mas fiquem à vontade aí para usar o que for da preferência de vocês. O Chrome e o Firefox, eles são bem parecidos em termos de recursos, tá, que nós vamos usar, tá? Quem não quiser ter dificuldade, eu acho que o Chrome é um pouquinho melhor, porque aí vocês conseguem ver aqui o que eu estou fazendo no Chrome e repetir. No Firefox, às vezes uma coisinha ou outra pode ser um pouco diferente, tá? Então, eu recomendo que usem o Chrome, mas se quiserem usar o outro aí, o Firefox é também uma boa opção, tá? Ou então o que tiver disponível aí na sua máquina, tudo bem? Então, a gente vai precisar do navegador e a gente vai precisar também de uma IDE, tá? De um ambiente de desenvolvimento, tá? Na verdade, pessoal, assim, praticamente qualquer editor de textos, tá? Não estou falando aqui de editor de documentos, tipo Word. Um editor de textos tipo Notepad++ ou Sublime já seria o suficiente, tá? Ou então alguma IDE, algum ambiente de desenvolvimento integrado, né? É mais interessante ainda, tá? Qual que eu recomendo e qual que eu vou usar, pessoal? O Visual Studio Code, tá? O Visual Studio Code, ele é bem levinho, tá? Roda aí na maioria dos computadores sem muito problema, tudo bem? Ele é gratuito, tá? É um software de código aberto, apesar de ser aí da marca Visual Studio, tal, da Microsoft, mas ele é aqui um editor open source, né? Uma ideia open source. Vocês podem baixar e instalar a partir desse site, code.visualstudio.com, tá? Vocês chegam aqui facinho, só colocando aí Visual Studio Code no Google, certo? Pessoal, eu estou usando aqui o meu sistema operacional, é um Linux, então ele está me dando aqui as opções de download para o Linux, tá? No caso de vocês, vai aparecer provavelmente a opção adequada para o sistema que vocês estão usando, né? Tipo, um instalador aí do Windows, né? Um arquivo .msi ou .exe para vocês realizarem a instalação. Se não estiver aparecendo aí a versão correta, né? Vocês podem vir aqui ó, em outras plataformas, né? Other platforms. Clicam aqui e aí aqui tem as opções para o Windows, para o Linux ou para o Mac. É só baixar e instalar, né? Um instalador normalzinho lá, só avançar, avançar, concluído e ele está instalado na máquina de vocês. Tudo bem? Bem tranquilo. Se tiverem alguma dificuldade, me mandem uma mensagem, deixa aí nos comentários e a gente tenta resolver o problema. Tudo bem? Depois de instalado o Visual Studio Code, vocês vão abrir ele, tá? E vão se deparar com uma tela parecida, não vai ser exatamente igual a essa aqui, tá? Essa aqui ela já está um pouquinho diferente. Normalmente ele vem aqui com uma mensagem de boas-vindas que eu já fechei, tá? No meu aqui também tem algumas extensões que já estão instaladas, então no de vocês aí ainda não vai ter, tá? A gente vai ver quais são as extensões que a gente vai precisar, então não esquente a cabeça com isso agora, mas a estrutura é mais ou menos essa, tá? Aqui em cima eu tenho alguns menus, então para criar novos arquivos, abrir uma nova janela, abrir arquivos, abrir diretórios, abrir um espaço de trabalho, arquivos recentes, tá? Então tem várias opções aqui, editar, seleção, visualizar, né? Executar, aqui o ir, na verdade, e executar, terminal. Então tem várias opções aqui, certo? Aqui do lado esquerdo eu tenho alguns menus, que são como se fossem abas. Então aqui eu tenho o explorador, que é onde a gente vai ver os arquivos, né? A gente tem aqui uma busca para buscar texto, por exemplo, nos arquivos. Tem aqui uma interface para o sistema de controle de versão que a gente vai usar também. Não esquenta a cabeça com isso aí ainda, tá? Aqui o executar e depurar.
e aqui extensões, tá? Para começar, pessoal, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para que vocês venham aqui nesse menuzinho de extensões, tá? Aqui no meu caso ele está aparecendo algumas extensões que eu já tenho instalado, algumas extensões recomendadas, mas eu vou vir aqui ó, na barrinha de busca de extensões e vou colocar assim, ó, Live Server, tá? Vocês vão ver que a primeira opção que aparece para vocês é essa extensão aqui chamada Live Server, tá? Desenvolvida aqui por esse rapaz, o Hitwig Day, tá? Vocês vão abrir aqui a paginazinha dela e vão clicar aqui ó, em Install, tá? E ele vai instalar essa extensão. Em alguns casos, ele pode pedir para vocês reiniciarem aqui o Visual Studio Code, tá? Em outros, ele simplesmente instala e ela já está disponível para uso. Tá? Vamos deixar ela instalada aí por enquanto. Depois eu vou mostrar para vocês o que é o Live Server. Tá? Uma ferramenta bem bacana para desenvolver para a web, porque enquanto a gente está editando uma página, ele já vai atualizando a página no navegador. Isso facilita bastante. Tá? Mas deixa ela instalada aí e daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela. Tá? Bom, voltando então agora para o navegador. Vamos ver a nossa outra ferramenta de trabalho aqui. Aqui no navegador, pessoal, eu não vou muito a fundo aqui no que a gente tem de ferramentas do desenvolvedor, tá? Que é o que a gente vai usar. Vou só passar rapidamente aqui por algumas abas que a gente vai usar bastante. Tá? Então, primeira coisa aqui, dentro do navegador, no caso o Chrome, eu estou com uma página qualquer aberta, né? No caso, artigo de HTML da Wikipedia. Se eu quiser abrir as ferramentas do desenvolvedor, eu posso. Tenho várias maneiras. A primeira maneira é pressionando a tecla F12 do teclado. Pressionei F12, ó, ele abriu aqui as ferramentas do desenvolvedor. Eu vou fechar. Tá? Também posso vir aqui ó, no menuzinho, clicar aqui nos 3 pontinhos, o menu do Chrome. Tá? Aqui em mais ferramentas e aqui em ferramentas do desenvolvedor. E aqui tem até um outro atalho, ó, no meu caso é o Ctrl+Shift+I. Então, clicando aqui, ele também abre as ferramentas do desenvolvedor. E a terceira forma que a gente tem é clicando com o botão direito do mouse em alguma parte da página, tá, que a gente está vendo, e vindo aqui na opção inspecionar. Aqui ele abre as ferramentas do desenvolvedor, já vem direto aqui na aba elementos, tá, e seleciona o elemento que a gente clicou. Então esse elemento aqui, ó, H1, tá, é o título aqui HTML, ó. Vocês veem que tem até o texto aqui. Então, eu coloco o mouse aqui em cima, ele me mostra, né, o que está selecionado lá, que é esse título. Tudo bem? Uma coisa legal também é que você já pode até começar a brincar um pouco aqui. Ó. Por exemplo, se eu vier aqui ó, no texto HTML, tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, se eu vier aqui, ó, clicar 2 vezes aqui no texto, aqui dentro, estou dentro aqui da aba elementos, o título HTML aqui está selecionado, eu vou clicar 2 vezes nele. Ó, vocês veem que ele mudou aqui a seleção e agora eu posso editar esse texto. Então, ó, se eu quiser, por exemplo, colocar um espaço entre as letras, eu posso. Eu faço essa alteração, pressiono Enter, ó, mudou o texto aqui. Tá? Se eu quiser, sei lá, colocar aqui um outro texto, minha primeira página, eu pressiono Enter, olha, ele faz a alteração lá. Então as ferramentas do desenvolvedor, ela é bem bacana para a gente fazer esses testes, entender o que está acontecendo na página e assim por diante. E a gente pode brincar tanto aqui com o HTML, tá? Então vocês podem modificar o texto, modificar aqui as propriedades dos elementos. Dá para a gente apagar, por exemplo, eu posso clicar com o botão da direita aqui e aí vir aqui ó, em excluir elemento. Ele sumiu lá com o título da Wikipedia. Então a gente pode fazer várias brincadeiras aqui. Tá? Não se preocupem, quando você altera alguma coisa aqui, você não está hackeando a Wikipedia, tá? Você não está modificando a Wikipedia. Você está modificando só essa visualização aqui no seu navegador. Se você recarregar a página, vou clicar com o botão da direita aqui, vou em recarregar, ou pressiono F5, ela volta ao estado original, tudo bem? Então podem
brincar à vontade, tá? Outra coisa legal, ó, como eu falei para vocês, aqui desse lado esquerdo, nesse painelzinho elementos, eu tenho o HTML e do lado direito eu tenho o CSS, né? Aqui no caso em estilos. Tá? Aqui eu também posso fazer modificações. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma propriedade do CSS chamada font size, que diz o tamanho da fonte. No caso aqui ela está em 1.8 EM. EM é uma unidade de medida, tá, do CSS, que a gente vai ver também. Tá? Vou clicar aqui nela e vamos mudar. Por exemplo, ao invés de ser 1.8, eu vou colocar 3.8. Olha lá, ó, olha como ela cresceu. Vamos colocar 10.8. Olha só o tamanho que ficou esse título. Tá? Então a gente pode fazer essas brincadeiras aqui. Se você quiser desativar alguma propriedade, você clica aqui na caixinha, na checkbox do lado dela, e ela é desativada. Então dá para brincar aqui e ir entendendo, né, o que cada coisa faz. Tá? É bem legal, assim, nesse primeiro momento, brincar um pouquinho, entender, pegar alguma página. A galera adora entrar, por exemplo, lá em algum site de notícia, tipo G1, alterar lá o título da notícia, colocar alguma coisa engraçada, tirar um print para mandar para os amigos, coisa do tipo, tá? Então, a gente está vendo aqui a aba Elementos, onde eu posso ver o código HTML e posso ver também o código CSS, tá? Tem aqui umas outras abas no CSS que a gente vai ver depois, tá? Que aqui é o código CSS computado e opções de layout. Tá? A gente vai trabalhar mais com a estilo e às vezes com essa computado aqui para ver o que realmente está acontecendo. Aqui eu posso ver, por exemplo, o tamanho, né, que o elemento ocupa na tela, se ele tem borda, margem, tá? Essa margem interna que a gente chama de padding, tá? E posso ver os as propriedades do CSS que realmente estão aplicadas a esse elemento e até modificar elas por aqui, tá? Isso, então, é a aba Elementos, tá? Eu tenho essa aba Console, tá? Que a gente vai usar bastante quando estiver trabalhando com JavaScript, tá? Porque aqui eu posso colocar código JavaScript, tá? Por exemplo, document get element by tag name. Não esquentem o que isso aqui faz, mas é um tipo de código JavaScript, tá? Para retornar todos os elementos da página que são do tipo H1. Retorna aqui uma coleçãozinha desses elementos. Tá? Mas por enquanto a gente não vai trabalhar muito com a aba console, tudo bem? Tem essa aba origens aqui, que está com uma tradução bem esquisita, tá? No original isso aqui é sources, mas é mais de sources de código fonte, não de origens. Tá? Essa tradução aqui está bem estranha. Então aqui eu posso ver aqui, porque às vezes uma página HTML é na verdade formada por várias páginas diferentes, por código CSS, etc. e tal. Então aqui eu posso ver, né, todas essas páginas que formam a minha página. Tá? O código JavaScript, CSS, imagens e assim por diante. Tá? Isso eu consigo ver aqui no Origens. Tenho aqui essa aba Rede, que mostra todas as requisições de rede que são feitas para carregar essa página. Eu vou aqui recarregar. Vocês vão ver, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da tela, vocês veem que tem uma lista aqui, ó, com tudo que foi solicitado, né, lá do servidor web, o meu navegador solicitou para poder exibir. Então eu tenho aqui, por exemplo, o logo da Wikipedia, né, que é essa imagem separada, tenho vários arquivos aí que vieram lá de um servidor web, tá, para serem exibidos aqui. Tá? Talvez em Redes 2 vocês já tenham visto um pouquinho também sobre o protocolo HTTP, né? Toda a questão aí de cabeçalhos de solicitação, cabeçalhos de resposta. Tá? Redes 2 que eu falo é a disciplina de Redes 2 do IF. Tá? Mas se não viram também, a gente vai dar uma revisada em alguns tópicos importantes dessa parte de redes. Tudo bem? O que mais aqui? Tem aqui alguma coisa sobre desempenho. Para ser sincero, não, eu já usei, mas não no desenvolvimento de páginas não vai ser muito útil para a gente. Aqui algumas informações sobre cache. Bom, acho que é melhor nem passar muito por essa parte aqui para não complicar muito. O que a gente vai trabalhar
aqui a gente vai trabalhar muito com elementos, né? Nesse primeiro bimestre. Elementos, tá? Origens de vez em quando e rede, para ter uma ideia aí do que está sendo utilizado pela nossa página, como a nossa página se comporta. Aqui embaixo a gente tem algumas informações, ó. Para carregar essa página HTML aqui, ó, foram feitas 35 solicitações, foi transferido 31 kilobytes, tá, de dados, que representam 645 kilobytes aí descompactados e assim por diante, tá? Então, elementos é o principal nesse momento. Rede a gente vai ver também de vez em quando e origens também de vez em quando a gente vai precisar. Mas nesse primeiro momento, elementos aqui, estilos é o principal. Tudo bem? Então, pessoal, é isso para esse vídeo. A gente viu um pouquinho sobre o navegador, deu uma olhadinha também aí na instalação, instalou o Visual Studio Code, instalou a extensão aqui, o Live Server, tá? E aí no próximo vídeo a gente começa aí a criar a nossa primeira página HTML. Alguma coisinha bem simples, mas já vai dar para ter uma ideia de como as coisas funcionam. Tudo bem? Então, até já!